Pai Celestial, privilégio e honra ter o Senhor como Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador deste imenso universo, que pela palavra criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, que sonda e examina o nosso interior, conhece muito bem o que se passa dentro de cada um, da sinceridade só se agrada. Nosso Deus, em nome de Jesus, e o Teu Santo Espírito é que nos ensina a vivermos da fé, como o Senhor Jesus veio a este mundo, tomando a forma de homem, de servo, serviu ao Senhor em todo o tempo. E foi Jesus quem disse: não andeis inquietos, não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor tem cuidado, mas o Senhor sonda o coração. O Senhor examina o nosso interior. O Senhor é galardoador, recompensador dos que buscam. Por isso estamos aqui, Senhor. Seja qual for, Senhor, a razão, o motivo da ansiedade, diante do Senhor não há razão ou motivo qualquer que seja, porque o Senhor é Deus e Deus zeloso, o Deus das provisões, o Deus dos impossíveis, o Deus que provê, o Deus que recompensa, o Deus que abençoa aqueles que te ouvem e te servem. Nosso Deus, muito obrigada. O Teu Santo Espírito, Senhor, que sonda o coração, tenha liberdade para operar. É o nosso pedido. E fale conosco, Pai. Queremos aprender do Senhor. E desde já agradecemos, porque o Senhor nos carrega verdadeiramente nos braços. Senhor, muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Amém. Quando o povo de Israel, quando o povo de Deus estava no deserto, irmãos, além dos inúmeros erros que eles cometeram, de carregar os costumes do Egito, como até mesmo idolatria e feitiçarias, a coisa foi séria. As murmurações que foram em extremo, mas o receio de passarem fome e sede, de não terem as coisas da terra, tomava conta deles. E então isso era uma demonstração óbvia de que não confiavam nas palavras, nas promessas, nos cuidados de Deus. E você vê essa queixa de Deus em várias partes. Então, objetivando bem, deserto é lugar de aprender a confiar nas providências de Deus. Deserto é lugar e tempo de confiar nos suprimentos de Deus. Saber que Deus trabalha aqui na terra nas coisas materiais, porque tudo é dele. Muita gente aceita Jesus e só pensa em Deus nas coisas espirituais, como se Deus fosse irresponsável e não soubesse ou esquecesse. Como se ele tivesse esquecido que ele criou o ser humano, humano de carne, que necessita de coisas terrenas. Esse é um dos erros graves de muitos filhos de Deus, que em vez de aprender a confiar nas providências de Deus, se desesperam, tomam a frente de Deus, se atrapalham. Depois de Deus não recebem, e aquilo que parecia ser bênção, coisas terrenas, muitos perdem, porque não buscaram ou não souberam receber da mão de Deus. Então vamos lá. Olha o que o povo falou no deserto. Salmo 78.
No Salmo 78, versículo 19. Vamos juntos? E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eita! Estavam no deserto. Como no deserto não tem nada, só terra árida, seca, areia, vazio, tem nada. Silêncio. Até no silêncio, e principalmente Deus trabalha. Você observa comigo que é uma queixa do próprio Deus. E falaram contra Deus e disseram. Então falaram contra. Quem não aprende a confiar nas providências de Deus, quando dentro da ansiedade começa a se queixar, falta disso e daquilo, em vez de buscar na palavra, orar a Deus e confiar, ou aprender a tomar posse, vem a ansiedade, vem o desespero, o vazio continua, a necessidade não é suprida, e aí a revolta contra Deus. Tudo errado desde que deixou a ansiedade entrar, em vez de lançar confiança na palavra de Deus. Então você vê o Espírito Santo de Deus queixando aqui, dizendo, falaram contra Deus. Está faltando alguma coisa. Por que não se lembra da palavra, onde Deus garante suprir aquilo, promete aquilo? A palavra é aberta naquilo que está precisando. E, no entanto, em vez de alimentar o coração, a mente com a palavra, para ser suprido de Deus, por Deus através da palavra, solta a língua. Por quê? Então vamos aqui. Porque não colocou a palavra no coração, irmãos. Se colocasse aquela palavra dos cuidados de Deus dentro do coração, teria uma confiança de que Deus supre. Se colocasse no coração aquelas palavras, aquele estudo sobre o cuidado dos olhos de Deus, que não se retiram daqueles que confiam nele, em vez de ansiedade, teriam paz no coração. Essa paz é uma demonstração de confiança em Deus, ou seja, não entra em desespero, não se apavora, não fica tenso, não fica inquieto, inquieta. Toda ansiedade é por alguma coisa. Deus não pode cuidar dessa coisa? Ele não pode resolver essa coisa? Muita gente se atrapalha, mesmo sendo de Jesus, se atrapalha bastante. A fé é pelo ouvir. O ouvir pela palavra. Eu ouço a Deus através da palavra dele. Mas se eu não colocar a palavra dentro de mim, guardá-la, a fim de que ela fique bem firme, ou seja, eu guardo as palavras de Deus, mantenha a minha chama de fé acesa, porque se eu precisar de alguma coisa, eu tenho aquela garantia de Deus. Eles tinham. Deus havia, através, primeiramente, de Abraão. Deus falou com Abraão que a sua quarta geração viria para aquela terra, Canaã, viria, que Deus os colocaria. Foi Deus quem garantiu e afirmou isso. Então eles teriam que confiar. Chegou a quarta geração, eles entram em desespero por conta da pressão violenta do Egito. Egito representa o mundo. Eles então clamam a Deus, clamaram, e reivindicaram a promessa que havia sido feita a Abraão, que passou por Isaac, foi para Jacó e se estendeu a eles. Então, eles tinham uma promessa. Eles tinham o quê?
Falamos agora há poucos dias. Eles tinham uma promessa. Só que a promessa não foi feita por um homem qualquer, por uma mulher qualquer. Não foi feita por um ser humano, foi feita por Deus. Foi Deus quem deu a sua palavra. Uma das piores coisas para Deus, irmãos, é alguém que diz que o aceitou, que o recebeu através de Jesus, recebeu Jesus, e depois não confia na sua palavra. Quem não confia, como quem desconfia. Quem não confia, teria a ideia de desprezo. Isso é grave diante de Deus, muito grave. Por isso que o cristão ele tem que dar mais atenção, total atenção às palavras de Deus. A exemplo, pessoa não tem Jesus, vive no Egito, mundo. Não está salva. Não tem o nome no céu, no livro da vida. As palavras são tenebrosas. Os sentimentos são terríveis. A exemplo, o medo. Ai, eu morro de medo disso. Daqui a pouco passa outro assunto, morro de medo daquilo. Claro que nem de longe conhece o poder protetor do soberano onipotente. Um Deus que pode proteger diante do pior quadro de terror. Um Deus que deu vitória para Davi contra Golias. Golias, o gigantão, general de guerra, fortemente armado, na cara de Davi. Deus olhou, com certeza deu uma gargalhada e disse: ei, gigantão, tá pensando que você vai derrubar o meu piquitito? Vai não, do piquitito cuido eu. Só que o Davi tinha essa confiança em Deus. Porque se você observar as palavras de Davi para o Golias, você diz assim: que atrevimento, que loucura. Pois é. Davi disse: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Vou te arrebentar, vou cortar tua cabeça. O Davi desse tamanho falou para o Golias. Ele tinha uma confiança tão grande na presença de Deus, que o tamanho do Golias e aquele aparato todo de armadura, de escudo, de espada, de lança, nem mexeu com Davi. Você vem a mim com isso tudo aí? Espada, lança, pois eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. É interessante, irmãos, que às vezes a gente chama a atenção da igreja e diz assim: irmãos, vamos aprender um pouquinho mais sobre o nome de Jesus. Aí começa bem, todo mundo. Daqui a pouco um vem, outro não vem. Tipo, já sei, já conheço. Isso é um problemão, meu irmão. Falta simplicidade hoje nas pessoas, e muita gente. Você está aqui. Tem gente, não, aqui é preciso de igreja, não. E onde fica a palavra de Deus, que diz: congregai-vos e chegai-vos juntos? Deus está chamando para dizer: vocês são meus filhos, se reúnam, venham cá, quero falar com vocês. Vocês reconhecem a minha soberania? Venham me adorar. Adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Deus conhece muito bem, irmãos, quem é quem. Ele conhece cada um. Ele sabe quem é quem. E aí? Então você observa comigo. Eles tinham uma promessa de Deus, mas não era uma promessa qualquer e não era de alguém qualquer, era de Deus. Se Deus faz uma promessa, essa promessa veio para as Escrituras, Deus não tira os olhos dela nem de dia, nem de noite, nem momento algum. No livro de Jeremias, no capítulo 1, você anota, no versículo 12, não precisa mexer na sua Bíblia, não. O Senhor Deus diz assim: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Mas onde ela deve estar? No coração. Onde ela deve estar? No nosso pensamento. Onde ela deve estar? Na nossa boca. Tranquilo até aqui?
E quando a boca fala contra Deus? Então vamos ler de novo, Salmo 78, 19. Vai comigo? E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Preciso dizer para vocês que Deus ouviu? Não, ele que está expondo aqui. Eles falaram. Eles estavam tão apavorados que os grupos ficavam nos motins contra Deus, contra Moisés. Fica. Deus pode? A conversa deles era essa. Ele pode sustentar a gente de comida física aqui, comida biológica, de comida, de alimento, no deserto? Ele pode nos preparar uma mesa no deserto? Caramba, entrou nos ouvidos de Deus, foi lá no coração de Deus. Por isso, irmãos, que muita gente na pandemia não teve sustento. Por isso que muita gente perdeu tudo. Pastor, estou usando um exemplo de deserto. Ué, lojas fecharam, comércio fechou, igrejas fecharam. No Rio, os cultos foram proibidos, qualquer aglomeração. Poderá Deus, isso é mexer, isso é ferir a grandeza de Deus, isso é ferir a onipotência de Deus, o que tem todo o poder para qualquer coisa. Os cristãos de hoje andam muito ocupados, irmãos. É muita correria, é muita distração, é muito trabalho, muitos trabalhos, muitas ocupações. E daí o tempo para Deus é pouco. E aí fica no déficit. Porque o entendimento fica fraco. De repente aquela palavra de que vai precisar lá na frente, não guardou. Quem não guarda não tem, né? Obviamente. Quem tem, tem. Mas se não tem, vai tirar o quê? Então vamos aqui. Caramba, eles reclamavam de tudo. Chegou um momento que o desespero tomou conta deles. Deus queria ver até onde eles iam. Aí, mais um ponto. Deserto é lugar e tempo de aprender a confiar nas providências de Deus. Senhor, o Senhor é o único, eterno, soberano, dono do ouro e da prata, do planeta, dono de tudo, criador. O Senhor não é nada difícil. Senhor, é isso, isso, isso. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, pronto, já fez. Daqui a pouco apareceria. Ah, mas como? Esse é o problema, irmãos. Como é que Deus vai me abençoar no deserto? Essa pergunta, como? Ou é criança demais? Pergunta de bebê espiritual. Ou de quem não confia em nada. Por quê? Porque Ele é Deus, meu irmão. Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo de número 4 e versículo 5. Números capítulo 11, versículo 4 e versículo 5.
Quem vai comigo? E o vulgo que estava, a multidão, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Dá uma paradinha. Olha a pergunta deles. Quem? Onde ficou Deus agora na pergunta deles? Em lugar nenhum. Já não está no coração, não está na memória deles, não está na boca. Coração, mente e boca. Coração teve medo de passar fome. Os pensamentos trabalharam com a fome. E a boca soltou o que estava dentro. Aí vai. 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, é o alho poró, tá? E das cebolas, dos alhos. 6. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Dá uma paradinha. Deus fazia chover o pão do céu. Ele escolhia uma porção para cada dia. Não podiam colher para 2 dias, criava bicho. Foi proposital. Por que Deus fez isso com eles? Para eles aprenderem a viver cada dia. Diga, é cada dia. Diga, é cada dia. O deserto, então, é lugar e tempo de aprender a viver na dependência total de Deus. Coloca isso que é a base do nosso culto hoje. Quando se fala de lugar, estamos falando espiritual, para nós. Às vezes o deserto é no casamento. Não tem atenção. Não tem atenção, não tem carinho, tem desprezo. Mas está buscando em Deus? Tem promessa? Tem garantia? Às vezes é financeiro, irmãos. A maioria hoje corre logo para os empréstimos. Corre, mas corre mesmo. Por quê? Porque é o meio natural. É o meio aqui da terra. É um meio rápido. Se atrapalha, não busca em Deus. A maioria não busca em Deus. Aí, vai comigo, observa. Eles estão sentindo falta das coisas que eles tinham no Egito. Eles iam ter multiplicadas vezes o que eles tiveram no Egito. Deus já tinha garantido. Terra que mana leite e mel, onde comereis pão sem escassez, nada vos faltará. Deus falou tudo. Observa bem, eles teriam tudo. Mas seria um trajeto pequeno, para que eles aprendessem. Esse trajeto, irmãos, esse pedacinho, esse tempo, seria um tempo de humilhação. Quem aqui sabe que jejum é a representação de uma humilhação? Ou seja, Senhor, eu esqueço a carne para vivificar meu espírito e depender do Senhor. Jejum tem uma base forte que é exatamente essa. Humilhação diante de Deus. Fazer, eu abro mão de tudo que é material, de todo prazer, para que o meu espírito tenha mais comunhão com Deus. Quero que Deus dirija a minha vida. E assim vai. Só que eles não estão agindo para chegarem à terra mais depressa. Eles estão olhando para trás para o Egito. Já estão com saudade do Egito. Ou seja, como se o mundo fosse melhor. Cristãos, pessoas que se converteram, e acham que o tempo do mundo era melhor. Ai, tem que viver debaixo da lei de Deus. Eu era livre, fazia tudo o que eu queria. Pode fazer tudo o que quiser. O apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nenhuma me convém. Ou seja, nem todas me convêm, nem todas. Nem todas me convêm. Ou seja, tem coisas que não agradam a Deus que vão me afastar de Deus, então não convém. Vou perder minha salvação, vou para o lago de fogo, porque eu não quero me submeter à lei de Deus. Mas tem gente que não está nem aí para isso. Foi o caso deles. Por isso que o Senhor Deus se queixa que eles ficaram contra Ele, contra Deus. E por quê? Por coisas da terra. Coisas que justamente Deus tem prazer em dar e acrescentar. Deus não quer filho passando fome. Você vê que no Evangelho de Mateus, Jesus diz: qual de vocês é pai
E se o filho pedir pão, vai dar uma pedra. Vai pedir um peixe, uma carne, vai dar uma serpente. Então atenta para isso. O cristão tem que saber confiar, aprender a confiar na palavra, nas provisões de Deus. Há casos, irmãos, em que o cristão tem que ter ação. Verbo é ação. Há casos em que o cristão tem que tomar posição na palavra, determinar, chamar a existência, repreender o mal. Mas tudo isso Deus ensina. E o Espírito Santo inspira no momento certo o que deve fazer. Só que eles estão olhando para o Egito, eles já estão praticamente com raiva de Deus, com raiva de Moisés. Isso está mexendo com Deus. Aí eles pedem. Aí Moisés entra em desespero. Por quê? Porque eles choram, gritam, choram mesmo. Todos eles choraram. Esse é Moisés, tirou a gente lá, nos tirou lá do Egito, para passarmos fome nesse deserto, para morrermos neste deserto, os nossos filhos morrerem. E Deus ouvindo, e Deus ouvindo, e Deus ouvindo. Aí Moisés entra em desespero e faz uma oração, misericórdia. Aí o Senhor Deus vem então a Moisés e diz: Moisés, reúna 70 anciãos, eram juízes de Israel, eram a representação da experiência. Então vamos lá, versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação. E ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo. E tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não a leves. Dá uma paradinha? Aqui foi a tristeza da vida de Moisés. Por quê? Porque a unção que estava sobre ele era só dele. Agora está em cima de mais 70. Às vezes o cristão perde, irmãos, na sua chamada, no propósito de Deus em usá-lo. Nem todo cristão dá valor a ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas toda pessoa que murmura, ela perde. Ela sofre perdas. Toda pessoa que murmura, ainda que inconsciente, ela demonstra uma falta de confiança ou até uma revolta contra Deus. Desde que eu me converti, isso não acontece, isso porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Não está sabendo buscar, não está sabendo se posicionar, não guardou a palavra no coração e abre a boca e fala besteira. Depois aí o diabo encontra espaço, entra, a situação fica pior do que estava. Aí é o caso que a gente ouve de tanta gente se desvia, porque é igreja, porque não sei o quê, porque eu fui evangélico, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Como se servir a Deus fosse um favor. Deus então disse: Moisés, junta os 70 anciãos, o Espírito que eu coloquei sobre você, vai para eles também. Eita! Versículo 18. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Olha só. Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes dizendo: por que saímos do Egito? Dá uma paradinha. Vocês estão observando o que Deus está falando com Moisés? Para falar com eles? Vocês estão observando que Deus guardou cada palavra que eles disseram e cada interrogação? Deus só está repetindo o que eles falaram. Vai dizer: eu estou no meio de vocês, escutando tudo que
sai da boca de vocês, desde o coração. Estou escutando o cara. E Deus é onisciente, né, irmãos? Então, a onisciência de Deus, Ele não esquece nada, nenhum ponto, nenhuma vírgula. A onisciência de Deus é algo incrível. A nossa concepção, nosso racional, nossas faculdades racionais não conseguem captar. Por isso que seguir a Jesus é por fé. Que você imaginar que Deus sabe tudo, desde uma célula do seu corpo. O que está acontecendo no fundo do mar, em qualquer lugar, nos mares que há nesse planeta. O que está acontecendo entre os animais, nas selvas, em qualquer lugar. O pensamento de cada ser humano. O que cada ser humano está pensando nesse momento, o que está fazendo nesse momento. A onisciência de Deus é incrível. É incrível. Então foge as nossas faculdades racionais e a gente tem que aceitar de coração. Saber assim, Deus está sobre mim, Ele tem cuidado. Os olhos de Deus estão sobre os justos, seus ouvidos atentos ao seu clamor. Medita, leia. O povo de Deus fica em falta, irmãos. Às vezes fica falando, verbalizando uma coisa que não sai de dentro, que não tem. Fica determinando bênçãos que não guardou no coração. Está lançando palavras vazias. A palavra tem que sair com fé. A palavra tem que sair literalmente firme, numa confiança. Então tem que meditar. Você tira do armário que você tem lá dentro. Você tira da sua geladeira que tem lá dentro. Está cheio de gente determinando palavras vazias. A reboque. Não tem no coração a confiança. Não tem a certeza. Não tem base. Não tem consistência. Então, Deus está repetindo cada palavra que eles disseram. Versículo 21. E disse Moisés: 600 mil homens a pé é este povo, só homens em gênero masculino, hein, gente? No meio do qual estou, e tu tens dito, dar-lhes carne, comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Gente, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, joga aí 3 milhões de pessoas. Fora os animais. Estamos falando de adultos, imagina com as crianças, então vai comigo. Versículo 23. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou os 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, olha só, o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Bom, dá uma paradinha aqui. O que Deus fez? Deus fez chover codornas, uma chuva de codornas. Quem já leu essa parte? Eu quero encurtar para não estender muito. Não é interessante a gente fazer muita leitura. Interessante é você ler e meditar e guardar aquelas palavras que Deus tem falado contigo. Porque se você não precisar delas hoje, um dia você vai precisar. E você só vai lançar na sua vida o que você tiver dentro de você. É assim que a palavra de Deus se cumpre. Você quer saúde, então alimenta o seu espírito e a sua mente, que Jesus levou as tuas enfermidades. Porque quando a enfermidade te atacar, você tem arma contra ela, arma eficaz. Ele levou e ponto. Então você não tem espírito de enfermidade, você não tem direito a nada, em nome de Jesus. Parece que o casamento vai ser destruído. Não vai. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E por quê? O que Deus uniu não separe o homem. Entra para cima do espírito de divisão, parte igual um leão, uma leoa, e manda fogo em cima dele. E diz aqui não, na minha casa não, em nome de Jesus. Faz igual uma membro que eu tenho aqui, que eu achei muito interessante. Ela veio para a nossa igreja, o marido está pensando que eu vou para essa igreja, não vou sair da minha igreja de jeito nenhum. E ela foi orando, pedindo direção de Deus, orando. Um domingo ele acordou, virou-se para ela, pode ir lá para a tua igreja, eu vou para a minha. Ela saiu, foi para o quintal e disse, olha aqui, diabo, aqui não é açougue não. Para a carne ser cortada e vai um pedaço para um lado, um pedaço para o outro. Aqui é o que Deus uniu. E você não separa, Ele vai comigo em nome de Jesus.
Tomou banho, se arrumou, sentou na sala e falou, quer saber uma coisa? Eu vou lá para ver como é que é esse negócio. Esse negócio já dura 15 anos. Viu? Tranquilidade. Falou, Deus honrou. Por quê? Porque entendeu o que o diabo queria. Pois é. Estamos entendendo? Então vamos lá. Porque eles não precisariam ficar ansiosos. Deuteronômio 8. Deuteronômio, capítulo 8. Vamos juntos? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, olha bem, vai comigo, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor. Dá uma paradinha, olha para cá. Você está vendo? Gente, olha só. Se não tivesse havido a pandemia, presta atenção. Como é que muitos filhos de Deus provariam que tinham uma certeza que Deus ia cuidar deles? Não tinham passado por dificuldade nenhuma. Aí passaram pela pandemia numa confiança em Deus e Deus deu uma direção. Como aconteceu em vários casos. Pastor, eu não sabia de onde tirar. Deus fez assim, assim, assim. Teve gente, irmãos, que comprou casa própria sem dinheiro no tempo da pandemia. Temos aqui esses testemunhos. Pelo menos 5 famílias conseguiram casa própria durante o período da pandemia e 2 não tinham um centavo na poupança. Nenhum centavo guardado. Coisa linda. Quem ouviu os testemunhos sabe como foi. As pessoas contaram. Olha que coisa tremenda. Mas quem nunca passou, vamos dizer, um aperto financeiro, sem pensar como todo mundo pensa, de correr para o empréstimo, e buscou em Deus, aí Deus supriu, abriu uma porta, usou alguém, Deus faz. Como é que essa pessoa teria essa experiência para ajudar os outros? Como é que ela teria certeza que na necessidade Deus supre? As dificuldades, irmãos, desde que sejam vividas, alguns momentos, as dificuldades, elas vão ensinar a viver na dependência de Deus. E vão provar a própria fé. Porque Deus sonda, examina e traz. A bênção tem endereço certo. A bênção de Deus tem endereço certo. Jesus se queixou do povo dos judeus. Jesus, em pessoa, Jesus homem. Ele virou para todo o povo, numa sinagoga, ele disse assim: nos tempos dos profetas, eles não puderam, Deus não pôde fazer muita coisa não, estou parafraseando. Aí ele usou o exemplo do Elias. Ele disse, nos tempos de Elias, houve uma fome na terra de 3 anos e 6 meses. Havia muitas viúvas no meio de Israel. A nenhuma o profeta foi enviado. Se as pessoas prestassem atenção, irmãos, no segredo, é que todo mundo pega um contexto. Isso está acontecendo demais, é cultural hoje. A pessoa pega uma panorâmica e diz conheço. Pega uma panorâmica e diz já sei. Sabe nada. Sabe nada. Jesus disse assim: muitas viúvas existiam nos dias do profeta Elias.
E a nenhuma delas, foi enviado o profeta. Foi enviado. Quem enviava o profeta? Deus. Enviava para que lugar? Onde Deus quisesse. Para quem? Para quem Deus quisesse. Para quem dava atenção a ele. Quem imaginaria que uma senhorinha viúva, que ia morrer por falta de alimento, que ninguém tinha, ninguém. Ela tem um filho, tem um punhadinho de farinha, um pinguinho de azeite. O profeta chega, o Espírito Santo confirma que é ela. E ele diz, ei, me dá um pouco de água aí numa botija. Ela vai buscar, ele diz, peraí. Traz também um bocado de pão na tua mão. Eu já cansei de falar, a questão são os segredos de Deus. Vai, traz. E ela disse, aí ela vem. Ela está com um pouquinho de lenha na mão. Ela vem do mato, trouxe um pouquinho de lenha. Ela disse, Senhor, vou dizer a verdade para o Senhor. Eu estou parafraseando, tá? Para a gente não ter que ir lá em 2 Reis e tal. Senhor, eu não tenho, ninguém tem nada. Eu tenho um punhadinho de farinha, um punhado de farinha numa panela, um pouquinho de azeite numa botija. Eu vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho, depois nós vamos morrer porque não tem nada. Aí o Elias diz assim, vai, faze como disseste. Ou seja, vai fazer o teu bolo, mas primeiro faz um bolo pequeno disso aí para mim. Aí eu faço a pergunta, você faria? Irmãos, ia ter gente que ia meter soco na cara do profeta. Seu abusado, seu desalmado, seu sem coração, seu louco. Dá uma fome de 3 anos e meio, vem agora, uma fome dessa. Eu estou dizendo que eu tenho um punhadinho para mim, para o meu filho, vem pedir para você. Aí Jesus disse, muitas viúvas existiam em Israel, nos tempos de Elias, quando houve fome sobre a terra. E a nenhuma foi enviado o profeta, senão a uma lá em Sarepta de Sidom. Deus sondou o coração dela, irmãos. Sabia que ela ia obedecer, que ela ia atender, que ela não ia deixar de repartir o pãozinho dela com o homem de Deus. Aí ela vai lá dentro, faz o primeiro bolinho pequenininho e traz para ele na mãozinha dela. A bênção vem para a mão, que assina documentos, segredo. Mas ela dá as primícias. Fala, os segredos são primícias. Solta a língua. A turma solta a língua. Esse povo idiota, fica dando dinheiro para a igreja, esse povo não sei o quê. É mesmo? Pois é, feliz é quem aprende a confiar no Deus das provisões. E aí ele come as primícias. Ela volta e diz a palavra. A farinha não acabou enquanto houve fome. O azeite não parava de sair. Ele se multiplicava dentro da casa dela. Só dentro da casa dela. Diga, só dentro da casa dela. Você entendeu o que é a bênção numa casa? Tem que ter alguém que escute a palavra de Deus. Para concluir, versículos 4 e 5. Quem vai comigo? De 4 a 6, vai comigo. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor Deus. 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus. Agora, vamos fazer o seguinte, a gente não tem preguiça. Olha a glória do 7. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra de ribeiros de água, de fontes de abismos que saem dos vales. Glória a Deus.